Oi, gente, eu tô aqui para falar um pouco da minha história para vocês. Eu me chamo Josiane, sou casada com Paulo, tenho um filho lindo, maravilhoso chamado Heitor, sou diretora de vendas da Mary Kay. Eu vim de uma família de pessoas muito trabalhadoras, sempre tive um desejo muito grande de trabalhar desde a minha adolescência. Nunca tive a oportunidade de trabalhar, pois meu pai, minha mãe sempre me disseram que eu precisava estudar primeiro para depois trabalhar, então eu me formei em fonoaudiologia, me pós-graduei em audição e ainda assim comecei o meu primeiro trabalho só quando estava terminando a minha pós-graduação. Até então eu nunca tinha trabalhado. E eu tinha esse desejo muito grande dentro do meu coração de ter o meu próprio dinheiro, de começar a trabalhar, mas ainda não tinha conseguido. E quando veio o meu primeiro emprego, veio outras possibilidades também de trabalho. E foi assim que eu comecei a ter uma renda razoável, né? Mas ainda não era o suficiente para mim. Eu acreditava que eu podia ir mais além. E eu tinha um desejo muito grande junto com tudo isso, que era formar minha família. Então, imaginem, né? Eu queria trabalhar, queria uma independência financeira e queria formar também uma família. Não queria só a independência financeira, eu queria as duas coisas. Mas eu fui atrás, eu fui buscar isso tudo. E sempre pedindo a Deus muita sabedoria, pedindo a Deus assim, fé, que colocasse tudo isso na minha frente. E eu acreditava muito. Então, a fé é aquilo que você não acredita, né? Aquilo que você, perdão, é aquilo que você não vê, porém você acredita que vai acontecer. E eu tinha muita certeza que naquele momento eu ainda tinha muita coisa para viver e para acontecer na minha vida. E eu sempre alimentei esse desejo dentro do meu coração. Sempre alimentei esse desejo dentro do meu coração. Por quê? Naquela altura do campeonato, depois de me pós-graduar, eu tinha aquela sensação de que todo mundo, né, ao meu redor já estava trabalhando, já estava bem à frente e eu estava ainda começando, né? Os colegas que tinham formado comigo já vinham trabalhando há muito tempo e eu estava ali ainda, né, me sentindo naquele momento ainda lá atrás de trabalho, atrás de serviço, mas eu sabia que Deus ia colocar algo maravilhoso na minha vida. Então, a fé, ela sempre se manteve, né, acesa dentro de mim. O sonho, ele sempre se manteve aceso dentro de mim. E eu sempre acreditei, eu não sabia como é que tudo isso ia acontecer, mas eu sempre acreditei. E eu queria muito, 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 muito que isso acontecesse. Aí vocês podem me perguntar se eu tinha alguém nesse momento. E naquele momento eu queria família, eu queria trabalho, eu queria tudo, mas também não tinha, eu não tinha namorado, né? Eu não tinha alguém na minha vida. E Deus foi providenciando tudo isso para mim. Com o passar do tempo, né, como esse desejo crescia muito, né, e eu tinha esse desejo ardente, eu tinha essa voz que gritava dentro de mim, que era muito mais forte do que os meus medos, muito mais forte do que as crenças negativas, muito mais forte do que aquela voz que dizia você não vai conseguir, você não vai ter. Então, isso era muito mais forte dentro de mim. Aquela certeza de que eu ia sim, que eu ia conseguir. Então, eu acreditava tanto que ia acontecer, que aconteceu.
Eu acreditava tanto que ia acontecer tudo junto, que aconteceu. Eu casei, mudei de cidade, mas lembra que eu já estava trabalhando, já estava ganhando razoavelmente bem, mas eu ainda não estava com o coração preenchido. Então, depois de eu casar, conheci o Paulo, nos casamos, mudei para a cidade dele. E tudo aquilo que eu tinha de conquista no trabalho, eu deixei para trás. E fui, naquele momento, começar tudo de novo, né? Eu fui recomeçar. Então, claro que eu tinha um frio na barriga, né? Um frio muito grande na barriga, um medo. Afinal, eu estava começando de novo, né? Eu estava começando do zero a minha vida financeira. Já tinha demorado para começar, né? Eu sempre tive esse desejo de trabalhar muito grande. Já tinha demorado. Então, quando eu casei e deixei tudo para trás para formar a minha família, eu estava recomeçando do zero a minha vida financeira. Mas eu tinha algo dentro de mim, como eu falei para vocês, que era essa fé, que era esse sonho, que era esse desejo, que era essa voz que falava alto dentro do meu coração que tudo ia dar certo, porque sempre acreditei que não importasse para onde eu fosse, eu sabia que existia um Deus maravilhoso no céu que me abençoaria em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Vejam bem, eu sempre acreditei nisso, que não importasse aonde eu estivesse, se eu tivesse Deus na minha vida, eu sabia que em qualquer lugar eu seria abençoada. Então, agora eu estava formando a minha família, mas eu não tinha emprego, né? Eu estava trocando tudo aquilo ali e por um outro sonho, mas eu não tinha emprego ainda. E eu sabia que eu não estava abrindo mão da minha vida financeira. Eu estava realizando um sonho e ia trazer a minha vida financeira junto com esse sonho que estava sendo realizado, que era formar minha família. Então não importava as circunstâncias mais, mas o que eu ia fazer. Então eu acreditava muito, né, que se eu agisse, eu tinha certeza que eu ia recomeçar e realizar os meus sonhos. Então o tempo passou um pouco e o universo, né, se abriu, porque quando a gente acredita, quando a gente sonha, quando a gente tem fé, o universo ele também contribui. A gente comunica isso para o universo e o universo traz isso de volta para a gente. E assim aconteceu. Comecei a trabalhar novamente, já com a minha família formada, né? Engravidei do Heitor, tudo. E novamente me deparei com um novo desafio. Agora eu queria ver o desenvolvimento do meu filho. Eu queria ver ele crescer, eu queria ver ele dar os primeiros passos, eu queria ver ele falar as primeiras palavras, eu queria acompanhar tudo, eu queria poder acompanhar a alimentação, eu queria poder acompanhar todas as etapas do desenvolvimento dele, a entrada dele na primeira escola. E quando eu vi que o meu trabalho não me proporcionava isso, pela carga horária que eu tinha, pelo tempo muito grande de disponibilidade para o trabalho, eu comecei a me questionar o que eu ia fazer agora, né? Como é que eu ia conciliar tudo aquilo que eu estava fazendo, que estava sendo bom financeiramente, com tudo aquilo que eu sonhei também para mim. Então, às vezes a gente se vê muito num dilema, né? Trabalho
trabalho e família. A gente se vê muito como associar isso tudo, como ser uma boa esposa, como ser uma boa mãe, como ser uma boa profissional, como trabalhar, como conciliar esse trabalho com a vida familiar. E ao mesmo tempo se sentir plena, satisfeita, reconhecida. Então eu comecei naquele momento um dilema muito grande dentro de mim, né? Aquela coisa de você colocar a mão na cabeça e agora, né? E agora o que eu vou fazer? Ou você para o trabalho e vai cuidar da sua família, ou você vai ser pela metade aqui e pela metade aqui também. Então eu comecei a ter esses questionamentos naquela época. O Heitor ainda estava bem pequenininho. Então eu conheci uma empresa de cosmético maravilhosa. Na verdade, eu sabia que os produtos tinham muita qualidade. Eram produtos que eu ainda não tinha visto a qualidade deles em outros produtos no mercado. E eu decidi entrar para essa empresa para consumir os produtos. Olha como é que Deus trabalha na vida da gente. Olha como Deus trabalha na vida da gente. Então eu entrei na empresa com o único objetivo de ser usuária dos produtos. Mas lembra, eu tinha um desejo muito grande dentro de mim, que era ter tempo para o meu filho, ter tempo para minha família e tempo de qualidade. E também ter a minha vida financeira ali, né? Eu não queria deixar de ter uma independência financeira. Então, nesse momento, a Mary Kay entrou na minha vida. E eu penso que não foi eu que entrei na Mary Kay, foi a Mary Kay que entrou na minha vida. Deus colocou essa possibilidade na minha frente, colocou essa possibilidade no meu caminho, né? Era a oportunidade que eu precisava. Era essa, para ficar com a minha família, né? Para ver o meu bebê crescer, andar, falar, desenvolver, para eu ter todo esse acompanhamento. Então eu comecei a me dedicar, né, a esses produtos. E eu usei naquela época todas as ferramentas que eu tinha. Divulguei esse trabalho, coloquei nas redes sociais, né? Divulguei que eu era uma consultora, que eu estava trabalhando com aqueles produtos. Eu acreditei sempre, desde o princípio, na qualidade dos produtos, porque eu já usava eles. Então eu tinha certeza da qualidade deles. E comecei a trabalhar, né? Comecei a me dedicar. E eu vi que eu podia trabalhar na hora que eu quisesse. E ainda recebia por isso reconhecimento. Eu vi e isso me encantou muito, né? Porque naquela época, eu estava ainda trabalhando muito. Eu estava com o Heitor pequeno, né? Um bebê pequeno. E eu vi que aqueles produtos me davam a possibilidade de trabalhar na hora que eu podia. Na hora que eu quisesse, porque eu não podia todos os dias, eu não podia todos os períodos, eu não podia todos os horários. Era só na hora que eu pudesse. Então eu comecei a fazer isso, na hora que eu podia. Eu sempre amei a minha profissão. Eu sempre amei ser fonoaudióloga, eu sempre amei ser audiologista. Mas eu precisava sim continuar tendo uma renda financeira e também cuidar da família. E passado alguns meses, eu subi de nível de carreira dentro da empresa, porque por ela ser uma multinacional, ela tem uma carreira executiva dentro dela, então eu decidi agir naquela hora. Eu decidi fazer alguma coisa por mim naquele momento. Se ela é uma empresa multinacional, era o que eu pensava, e ela tem uma carreira dentro dela, e essa carreira, eu sempre pensei, né? Eu apaixonada por carreira, apaixonada por crescer sempre mais e mais e mais. Eu vi assim, eu posso
agir, tomar uma atitude e subir de cargo nessa empresa, ter essa carreira, fazer os meus horários, trabalhar no horário que eu quero e assim eu vou conseguir, olha a minha cabeça, e assim eu vou conseguir ganhar a mesma coisa que eu tô ganhando hoje e ainda acompanhar o meu filho. E foi o que eu fiz. Eu comecei a me dedicar e a agir e decidi trabalhar somente com a Mary Kay, né? As vendas já estavam sendo bem, as vendas foram acontecendo, eu já comecei a ser bem remunerada. E nesse momento que eu comecei a ser bem remunerada e comecei a comparar, eu via que que dava para eu ser exclusiva Mary Kay. Então eu decidi trabalhar com a Mary Kay e poder acompanhar meu filho. E foi assim, extraordinário, porque eu pude acompanhar o desenvolvimento do meu filho, né? Então eu tenho uma gratidão muito grande a Deus. Eu sou muito grata. Eu tenho mais de 100 motivos para agradecer, e um deles foi ter essa empresa na minha vida. Então, Deus, Ele verdadeiramente coloca as oportunidades na nossa frente, a gente está ali com aquele desejo, a gente não sabe de onde vem, mas a oportunidade de você empreender, né? Eu decidi empreender. A possibilidade de empreender me deu também a oportunidade de estar mais perto da minha família. Então, assim, eu consegui ter uma carreira de empreendedora e também de acompanhar o meu filho, né, no desenvolvimento dele. E assim aconteceu. E olha ele aí, o resultado de tudo isso é que eu posso estar com ele nos dias que eu desejar, eu posso acompanhar ele na escola, acompanhar ele em vários momentos importantes da vida dele. E eu tenho essa oportunidade que Deus me deu através dessa empresa maravilhosa. Então, gratidão. Hoje eu falei um pouquinho da minha história para vocês. Espero que vocês me conheçam um pouquinho mais através dessa história. E se você tiver alguém que se identifica com a minha história, que você conhece, né, que você acredita que ela pode se identificar, que vai ser bom também para que ela te esteja ouvindo, marca ela aí no meu vídeo, compartilha esse vídeo com mais pessoas, que eu acredito muito nessa corrente do bem, da gente poder estar ajudando umas às outras.